Provérbios, capítulo 20, versículo 24. A edição Revista Atualizada diz assim: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Na edição Linguagem de hoje, diz: se é o Senhor quem dirige os nossos passos, como poderemos entender a nossa vida? É profundo, hein? Na versão contemporânea diz assim: os passos acertados que damos vêm do Eterno. De outro modo, como saberíamos prosseguir na jornada? Então vejam só. É interessante, né? Esse texto bastante profundo. Porque ele está falando que os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. A ideia aqui, meus irmãos, é que embora os seres humanos possam fazer planos e tomar decisões, a trajetória e o resultado final de suas vidas estão nas mãos de Deus. Deus está agindo na sua onipresença, onisciência e onipotência. E o que é que o provérbio está querendo chamar a atenção? É interessante, né? O provérbio está dizendo para a gente ser humilde. Humilde por quê? Porque apesar dos nossos esforços, a gente não vai conseguir controlar os nossos destinos. A gente não consegue controlar o futuro. O futuro é resultado de nossas ações, mas muitas das decisões que tomamos nos desviam de certos caminhos. Porque escolhas que nós fazemos vão afetar nosso futuro, então a gente tem que pensar bem o que a gente está fazendo. Embora, apesar do nosso esforço, a gente tem que lembrar que Deus, Ele é quem nos guia. Que devemos confiar nas orientações de Deus para fazer as melhores escolhas. As escolhas estão dadas, irmão Juvenal. O irmão Juvenal um dia escolheu congregar numa igreja. Não foi? Não escolheu? Já passou em quantas igrejas? Umas 2 ou 3 igrejas, não foi? Mais ou menos. Mas hoje está estabelecido aqui, não é? O irmão sente desejo de sair daqui? Não sente, né, desejo, né? Depois que começou a estudar mais um pouco a palavra de Deus, aí descobriu que, rapaz, eu acho que eu vou ficar por aqui, que aqui eu estou aprendendo um pouco mais, não é? Estou aprendendo um pouco mais, então vou ficar por aqui. Foram escolhas que o irmão fez. O irmão podia estar em outro lugar, como outras pessoas estão em outro lugar. Como muitos que não vieram na escola dominical agora estão em outro lugar. São escolhas. E essas escolhas trazem consequências para os seus futuros. Então, o provérbio está enfatizando que a nossa jornada, a nossa direção na vida estão sob a orientação e supervisão de Deus. E sugere que o curso de nossas vidas, ou o curso da vida de alguém, de alguma forma é influenciado pelo divino. Ou seja, Deus intervém na vida do homem. É isso que ele quer dizer. Deus intervém nas nossas vidas. Agora, as escolhas são nossas, entendeu, irmão? As escolhas são nossas. Hoje à noite, a gente vai ouvir na pregação o seguinte: mesmo no mal, mesmo havendo o mal e acontecendo o mal, Deus pode transformar aquilo em um benefício. Usar aquela oportunidade para trazer um benefício para o homem e mostrar que Ele é Deus. Então, como alguém pode discernir seu próprio caminho? Como alguém pode entender o caminho? Como o homem pode entender o caminho? O seu próprio caminho? Isso é uma reflexão sobre o quê? Sobre as nossas limitações, para compreender o nosso futuro.
compreender nosso propósito de vida. Tem pessoas que vivem sem um propósito na vida. Alguns amigos amigos não, colegas, né, que eu tenho, às vezes, que não creem, né, que não têm fé, aí vem falar que Deus não existe e tal. Eu digo, agora me diz uma coisa, já que tu tirou Deus, tu coloca o que no lugar para dar propósito na tua vida? Coloca o que no lugar? Porque veja só, pense bem, nós podemos pensar o seguinte raciocínio, irmão André. Imaginemos, isso é uma hipótese, tá, irmão André, irmão Juvenal? Não estou dizendo que é, não estou afirmando. Imagine que tudo que Jesus falou foi mentira. Ele não ressuscitou. Não ressuscitou. Vamos imaginar. Certo. Mas eu segui os ensinamentos que ele deu para eu seguir. Quando eu olho os ensinamentos dele e olho para a vida, eu olho que são boas práticas. Né? São boas práticas. O indivíduo que não tem fé diz o quê? Morreu, acabou, não é verdade? Aí vamos imaginar, o cara continua sem ter fé e eu continuo tendo fé, mesmo que isso tenha sido mentira. Jesus não ressuscitou. O que é que vai acontecer? No dia que nós morrermos, acabou. Acabou. Não tem nada depois. A gente não vai nem saber, porque depois que morrermos, acabou. Não é assim que o pessoal diz? Morreu, acabou-se? Né? Se for mentira, o que Jesus falou, vai se desembocar em quê? Nem ele vai saber que era verdade, nem eu, mas eu busquei viver uma vida justa, íntegra, honesta, fazendo bem ao próximo, tudo aquilo que Jesus ensinou. E ele continuou sem crer. O destino foi igual para os dois, mas tem outro lado. E se for verdade tudo que Jesus falou e diz que fez, e nós acreditamos que foi assim, que ele ressuscitou, o que é que vai acontecer? Eu continuo vivendo a vida como ele tinha dito que era para viver, e o indivíduo continua vivendo como se não existisse. Quando chega lá na frente, o que é que vai acontecer? Vai dar problema para ele. Eu não tenho nada a perder. Vivendo aquilo que Jesus pediu para eu viver, eu não tenho nada a perder. Pelo contrário, socialmente, os cristãos, eles buscam viver, devem viver, não só buscar, mas devem viver de forma justa, honesta, íntegra. Amando o próximo, cuidando e servindo dos órfãos e das viúvas, ajudando os necessitados, podendo amenizar o sofrimento do outro, com o pouco que você tem. Aí o indivíduo morre. Aquele que morreu sem crer, morre para o quê? Para a perdição eterna. E aquele que morreu crendo, que em algum momento ele pode até ter ficado em dúvida, meu Deus, será que é isso mesmo? Não, mas quer saber, eu vou viver essa vida assim. Né? Senhor, tira de mim essa dúvida, mas eu vou viver. Ele chega lá depois e dá de cara com quem? Com o próprio Deus. E aí ele vai descobrir que era o que eu falei era verdade e o que ele falou era mentira. E ele tem mais a perder. Ou seja, o indivíduo que vive sem crer tem mais a perder do que o indivíduo que crê. Entendeu, irmão André? Entendeu, irmão Juvenal? Então, aqui o provérbio diz o seguinte, que a gente tem que refletir sobre as limitações de nós como seres humanos. A gente, como ser humano, precisa compreender, né, que há uma complexidade, há um mistério na existência. Viver é muito difícil. Não há ensinamentos, né, que nos diga, olha, a receita para viver a vida é essa. A gente tem as indicações. Estamos aqui estudando e vendo princípios. Então, vamos viver esses princípios. Muitas vezes pode não dar certo, entendam, pode não dar certo. Eu agi com honestidade com quem eu comprei o carro, mas ele não agiu com honestidade comigo. Então, não quer dizer porque você vai agir com honestidade, todas as pessoas vão agir com honestidade com você. Entendeu? Então, você tem que estar ciente disso. Você vai agir com honestidade, mas as pessoas muitas vezes não vão agir com honestidade com você. Mas é melhor você agir com honestidade e ter a sua consciência tranquila que você está fazendo o melhor.
Você vai ficar chateado, vai ficar triste, vai ficar revoltado, pode até querer se vingar, mas você tem que ter consciência que a vingança pertence ao Senhor. E segundo, que você tem que saber que a vida é complexa. Então, nós, como seres humanos, vamos fazer planos, vamos tomar decisões, vamos escolher trajetórias, mas no final, as nossas vidas são nas mãos de Deus. É aquilo que eu disse, nós temos 50% de chance, ou está certo, ou está errado. Se estiver errado, nem ele perde, nem eu vou perder. Apenas vivi uma vida virtuosa, como a gente diz. Mas se o que Jesus diz que ele fez for verdade, eu continuo com a melhor escolha, porque nem de uma forma nem de outra eu perdi. Então a gente pode interpretar esse texto apelando para o quê? Para a confiança em Deus por meio da fé. Então, permitir que Deus dirija as nossas vidas, confiando que Ele sabe o que é melhor. Confiando, observando os ensinamentos e viver dessa forma. Porque, meus irmãos, a gente vai estudando, né? E da forma que a gente resolveu desenvolver os estudos, né, irmão? Explicando versículo por versículo, a gente olha para esses textos e vê que ele ensina o melhor para a gente. Ele ensina a viver uma vida feliz. Ele diz assim, olha, você vai ser enganado, mas não pense isso, pense o seguinte, continue agindo com honestidade. Porque depois, você agora pode estar sendo enganado, mas depois as pessoas terão você como uma pessoa honesta e decente. E isso não tem preço. Do outro lado vai acontecer o seguinte, o indivíduo será conhecido e reconhecido como desonesto. E aí ele não tem dinheiro no mundo que ele consiga recuperar a confiança das pessoas. Foi isso que fez Levi, diante de Jesus, dizer, eu vou devolver 4 vezes mais daquilo que eu roubei das pessoas. Levi que depois tornou Mateus. Para restituir o que havia roubado. Então, esse provérbio está destacando que nós devemos buscar a orientação divina na nossa vida. Nós devemos entender que temos limitações para compreender quem é o homem, e além de compreender quem é o homem, nós temos limitação de ver o futuro. Nós conseguimos ainda obter respostas do passado, e muitas vezes a gente não consegue as melhores respostas, mas está buscando. Mas em relação ao futuro a gente não tem. A gente não sabe, irmão, o que vai acontecer hoje de noite. Podemos não estar nem vivos. Não é? Então, esse provérbio nos convida a sermos humildes, a confiarmos em Deus e reconhecer que a direção final das nossas vidas está nas mãos de Deus.